Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento da doutrina. Hoje nós vamos ter nosso estudo com o querido Rodrigo, mas antes nós vamos fazer uma leitura do livro, e depois a Geusa vai vir aqui fazer a nossa oração inicial, e daí o Rodrigo toma postos aqui, né? Que dia bonito hoje, né, gente? Depois daqui a gente tem que caminhar no parque. Ou o parque tem que caminhar a gente, né? Vamos lá, então. Olhos, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier e Emmanuel. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, Palavras de Jesus, está em Mateus 6:22. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúmes, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende e perdoa. Sempre. E guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalado no próprio Espírito, a grande compreensão suscetível de impulsionar a glória de eterna luz. Bom dia a todos. Bom dia. Que nós possamos começar essa manhã com o nosso coração repleto de gratidão a Deus Pai por mais um dia que nós temos a oportunidade de caminharmos sobre essa linda casa chamada Planeta Terra. Todos nós já temos a consciência que a bênção da reencarnação, que a bênção da vida é uma oportunidade bendita para que nós possamos nos renovar, nos desfazer de bagagens, de coisas passadas, que foram mal resolvidas ou contraditórias às leis divinas. Nós te pedimos, Senhor, que nessa manhã, que o sol brilhe lá fora, iluminando grande parte do planeta, que a tua luz também possa clarear os nossos corações e as nossas almas, nos iluminando, Senhor, tirando de nós ainda as sombras que nos impedem a caminhada, para que nós possamos viver o convite de Jesus, de sermos o sal da terra, aqueles que conservam a palavra, aqueles, Senhor, que levam a tua palavra através dos séculos.
Te pedimos, Senhor, o discernimento e a compreensão para que nós possamos viver na nossa vida o seu convite. E aquilo que foi nos dito, que nós somos a luz do mundo, que nós possamos deixar, Senhor, então, que essa luz que nós somos não ilumine somente o nosso caminho, mas o caminho de todos que caminham conosco. Que o teu amor e a tua misericórdia, a tua bondade infinita, Senhor, possa ser sentida por todos nós nessa casa e em todos os lares do planeta Terra. Que a paz e o bem sempre vença. Que assim seja, graças a Deus. Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia. Então, é com alegria que a gente retorna, né, com o convite da casa, que a gente agradece pela oportunidade de a gente estudar junto, né? E com a bênção do Senhor e a espiritualidade que rege, protege e guia essa casa, que a gente possa junto, né, ter as palavras de fácil entendimento, para que a gente possa refletir, né, e usar nas nossas vidas. E como dizia na leitura, né, os olhos de perdoar, os olhos de perceber, os olhos de amar. E a gente traz um óleo também, né, brincando um pouquinho, que é o óleo de ingir, que foi e é utilizado, né, mostrado por Jesus pela bênção, quando ele nos abençoava, né? E a gente ainda usa, né? Então é um óleo diferente, né? É óleo de ouvir, óleo de ver. Então a gente fala, né, até brinco, eu falo, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ver também. Porque que a gente possa enxergar em cada mensagem, né, que a gente escuta, o bem, e não ter os olhos de criticar, os olhos da maledicência, etc. O tema de hoje é para falar do amor, né? A gente vai digerir um pouquinho, pincelar em diferentes livros, diferentes passagens, para mostrar esse amor, não esse amor que a gente tem uma certa dificuldade de compreender, porque ainda não sabemos o realmente amar. Nós temos uma pequena noção baseado na nossa atual reencarnação, no processo atual da nossa evolução. O que é amar? Amar uma coisa, amar um parente, né? Um filho, uma mãe, um pai. O que é amar as coisas que gostamos, né? Até aquele docinho que a gente ama, né? Então, dentro disso tudo, desse contexto, é a nossa maior noção do amar e o que, segundo nos é passado, o amor mais próximo desse amor de Deus, que é o que nos é ensinado e foi ensinado por Jesus, é o amor de mãe. Para a gente dar início aqui, então, nós aprenderemos o quê? Esses sinais do amor, da fé que move montanhas e o amor que é capaz de lapidar. Nós vemos que nessa transformação que existe, né, da rocha maciça em pedra preciosa, e aquela conhecida frase, né, da insistência, da perseverança, que é pedra mole, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente vê que a pedra é mole, porque tudo que é turrão, grotesco, difícil, tem uma carapaça dura, até isso é capaz de amolecer perante o amor de Deus. Eu trago essa historinha de um soldado. Esse soldado, ele estava no campo de batalha já há algum tempo, já há alguns anos,
E acontece muito onde, quando existe uma doença grave ou quando existe morte na família, a oportunidade, né, de piedade com relação a esse soldado, dele poder, muitas vezes, retornar à sua casa para estar com aquele ou para prestar homenagem àqueles que partiram. Então, esse soldado se encontrava no campo de batalha e ele recebeu uma mensagem de um superior dizendo que o seu pai estava em estado grave e que ele estava sendo dado a oportunidade, a permissão de retornar para estar com ele. E ele, preocupado, aceitou, claro, foi transferido para uma outra unidade que estava retornando ao país. E ele, então, se dirigiu à cidade onde o pai morava, sua cidade natal, e foi direto ao hospital, porque o pai estava internado. Chegando lá, foi até a área, perguntou aos responsáveis, e eles direcionaram até o centro de tratamento intensivo, e o pai estava no leito, cheio de fios e aparatos, né, médicos, entubado, e ele foi ao encontro do médico, que estava ali no momento de plantão, e perguntou há quanto tempo ele estava nessa condição e quão grave era a situação. E o médico, nisso, o pai apresentou um movimento, ele foi até o pai e verificou que não era o pai. E ele ficou pensando, meu Deus, me enviaram para ver um pai que não é meu. E o médico falou, ele está no fim. Ele não tem, talvez ele não dure por algumas horas. Talvez nem isso ele dure. E ele, naquela situação, percebendo a dificuldade, e o pai entregando a mão, mostrando o sinal de vida, ele não pensou duas vezes. Naquela situação, ele se viu representante de um filho que não sabia da situação do pai. E aquele soldado, ele imaginando que ainda está no campo de batalha, ele foi, segurou a mão daquele pai, né, e falou, estou aqui, meu pai. E aquele momento que durou em torno de 1 hora, ele representando, por amor, aquele pai que ele desconhecia, que só queria estar com seu filho naquele momento final, e o filho que não poderia estar ali, ele representou. E dentro de 1 hora, mais ou menos, aquele pai desencarnou. E ele só ficou ali, segurando a mão firme daquele pai. Então a gente vê que, numa situação, esse é um exemplo do verdadeiro amor. Porque o amor, ele é compassível, né? O amor, ele é espontâneo. O amor, ele, nesse sentido, ele estava ali para beneficiar a outra pessoa. Ele é capaz de gerar esse bem-estar e alegria ao redor e a quem necessita. Quem estava com necessidade naquele momento? Talvez os dois, mas o pai não pôde estar com o filho e ele, mesmo assim, aceitou aquela missão, aquele momento de estar com o pai. Ele poderia ter simplesmente negado, não é meu pai, mas ele entendeu, já que eu estou aqui, o que eu posso fazer? Então, quem experimenta esse amor verdadeiro, nunca mais é o mesmo, porque o amor é de essência divina. Todos nós que estamos aqui sentimos de alguma forma esse amor, sentimos o início desse amor, que fez de tocar o nosso coração de tal maneira que a gente pensou um dia bonito, né, em plena primavera, num domingo, podendo acordar mais tarde, estar com a família. Não, a gente vem para essa família, porque a gente sentiu em algum momento esse amor tocar o nosso coração.
E uma vez você experimentando esse amor, você fica com saudade dele. Muitas vezes é um momento de euforia. É um amor tão intenso, um momento tão intenso que tivemos na nossa vida, que é uma euforia que dá saudade. Porque a gente quer sentir esse amor de novo. Eu lembro num dos exemplos onde um espírito encarnado, eu não vou citar nomes, primeiro que eu não lembro os nomes, tenho dificuldade de nomes e datas, mas eu lembro da história. Ele teve um atendimento a uma irmã que precisava de ajuda, e ele foi bem atencioso, ela colocou para fora aquilo que ela precisava e tal, e dali ele se despediu. E naquele momento ele sentiu um amor tão grande, mas foi coisa de segundos. E ele teve a presença da comunicação com o seu mentor, né? Ele tinha essa sensibilidade. E aí ele falou, poxa, eu fiz uma caridade tão grande e, poxa, eu mereço algo mais, né? Eu fui caridoso, porque ele sentia a saudade desse amor, dessa alegria. E o mentor justamente falou, sabe aquele amor que você sentiu por alguns segundos? Essa foi a tua recompensa. Então, aquela sensação magnífica que a gente tem em momentos da nossa vida, que toca o nosso coração de tal maneira que dá uma euforia na gente, mas a gente sabe que esse amor passa, né? Que a gente ainda não consegue reter. Então, vamos lá no dicionário para a gente ver o significado de amor. Definição do dicionário. Afinidade viva por algo ou por alguém. Lázaro, que é o amigo, né, de Jesus, aquele que supostamente morreu, né, e ressuscitou, ele traz essa mensagem que fala da lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte, é o pico, é o topo desse sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. Então, essa coisa ardente, realmente que dá essa euforia em nosso coração, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, aqui ele vem dizer que a gente começa com a coisa bem devagarzinho, né? A gente começa com um instinto elevado, a gente deixou de ser aquele, né, ponto e passamos a ser espírito, passamos a experimentar mais, né? Então a gente começa com instinto. Do instinto, a gente começa a avançar e a gente já tem uma coisa mais elaborada, até a gente chegar nessa de sensação ao sentimento, né? E aí que é o topo, é o requinte, é a pureza desse sentimento. E faz tudo parte dessa nossa evolução. Já na parábola dos credores e dos devedores, que fala de amar ao próximo como a si mesmo, e a gente vai conectando esses pontos. Quando Jesus, com os saduceus, conseguiu dar uma enrolada neles, né? Porque Jesus, com toda a capacidade de inteligência, sabedoria que ele tinha, então ele quebrava qualquer um. Os saduceus tentaram com ele e ele passou, deu a rasteira neles que eles ficaram, né, sem saber. Aí os fariseus, não, o nosso time é mais forte. Nosso time já ganhou o campeonato. Nós vamos agora tentar Jesus. Então perguntaram, mestre, qual é o mandamento maior da lei? Ele perguntou. O que diz a lei? Né? E o fariseu começou a explicar. Então, foi basicamente
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. Então, aqui ele já dizia que amar a Deus é o maior. E aí ele fala, mas eu trago para vocês um novo, semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Essa passagem está em Mateus. Então ele falou, o primeiro é amar a Deus. Esse é, sem dúvida, o maior. Mas eu trago um outro tão importante quanto, porque para vocês, encarnados, seres humanos, tem uma dificuldade grande de saber o que era amar a Deus. Então eu trago, vou amar. Porque você ama a baratinha, como você ama o mosquito, ou o ratinho, ou... normalmente não, né? A gente tem uma certa ojeriza, né? Assim, talvez a minhoquinha lá, a gente não gosta, né? Assim, engosmento lá. Mas aí se eu trago um cachorrinho, né? Você vê que animalzinho, sempre filhote é bonitinho, né? Assim, você vê se é filhote de baleia, se é de golfinho, se é de gatinho, é sempre bonitinho. Por que os nossos filhos, quando nascem, é aquela coisinha bonitinha, né? É aquela coisinha de pegar, de cuidado, tem uma graciosidade envolvente, né? Então ele fala, amar a Deus, que vocês ainda não entendem o que é, vamos trazer uma lei um pouquinho mais, mas se você fizer aprender, é semelhante àquela. E a gente vai desenvolver nisso. E nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem esse trechinho trazido por esse bispo, que fala: caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual faz ele uma lei para todas as criaturas. Então aqui ele já começa a trazer mais para a nossa realidade, né? Olha, amor a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus resume tudo. Então a gente fala, peraí. Então, significa que se eu amar o meu próximo, eu estou amando a Deus. Se eu amar tudo aquilo, todos os deveres, tudo aquilo que está ao meu alcance, eu estou amando a Deus. Não, agora eu começo a compreender essa matemática de que é o amar a Deus. Vemos muitas vezes que eu amo a Jesus, eu amo a Deus, né? Não sai da nossa boca, porque é uma gratidão, é um conhecimento que nós temos, dentro até mesmo da doutrina espírita, que a nossa representação, ele é aquele que nos representa, que fez nos transformarmos. Sendo de berço ou depois, como aconteceu comigo, mas ele é aquele responsável. Então, nós temos uma filiação de muito carinho com esse ser Jesus, ou com esse ser Deus. Porque Jesus foi enviado dele, representante dele, está com ele, eu e meu pai somos um, né? Então a gente começa a tentar correlacionar com aquilo que está mais palpável, mais ao nosso alcance. Porque Deus ainda temos a dificuldade de saber, de dar um significado maior com a nossa pequenez como espírito em evolução. Então, o bispo já diz um pouquinho mais digerindo para a gente. Então, vamos voltar lá nos 10 mandamentos. Ele falou, a primeira lei mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira. Então, se a gente considerar essa como a primeira, será que é em ordem, mais ou menos, de importância, a primeira, topo, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele vai dando outros exemplos. Não, roubarás, não cobiçarás, não isso, não aquilo. Então, vamos imaginar que essa é em ordem de grandeza. E por ser em ordem de grandeza, será que é mais fácil eu não cobiçar do que eu amar a Deus? Será que é mais fácil eu não roubar
do que amar a Deus? E nós não estamos falando só no sentido interpretativo, quer dizer, literal da frase, mas interpretativo, porque eu posso roubar o sonho de alguém, roubar uma oportunidade de alguém, né? Então eu posso cobiçar não só as coisas dos outros, mas a ideia criativa de um, né? A posição, o respeito que é dado a essa ou aquela pessoa. Então, existem várias situações que a gente pode encaixar nesses 10 mandamentos. Já que tudo que está relacionado no meu proceder significa que eu estou diretamente relacionado ao fato de amar a Deus, então amar a Deus significa que nós nos amamos, porque tudo é criação divina. Será que o vírus que foi criado, ele tem uma função no caos organizado do mundo? Será que tudo que faz parte da criação de Deus não são coisas que nós devemos respeitar e compreender? Será que aquele mosquitinho que me incomoda tanto, não foi assim que ocorreu a peste bubônica? Alguém, um rei, decidiu que rato não prestava. Vão eliminar tudo e tal, não sei o quê. O que aconteceu com a pulga dos ratos, né? Você vê, em Nova York, para quem já teve a maravilhosa oportunidade de andar de metrô, já deve ter visto o Ratatouille andando ali, aqui, né? Bonitinho. Não é o bonitinho, mas ordinário? Pois é. Não sei se vocês já repararam, tem um papel de tratamento e veneno para rato que eles fazem. Mas é controlado. Eles diminuem, eles controlam a população de ratos. Eles não podem deixar proliferar ao todo, porque é uma invasão. Então, eles precisam controlar, mas eles não podem eliminar todos. Então, como foi o caso da peste, se eu não me engano, o detalhe foi justamente esse. Porque se você elimina os ratos, a pulga do rato, ela fica só no rato. Mas no momento que não tem mais rato, ela começa a atacar o humano. Lá no Rio de Janeiro, tem o Cristo Redentor, né? O Cristo tinha uma iluminação, uma luz amarelada, uma luz mais fraca. Aí um dia, alguém teve a maravilhosa ideia, assim, a gente tem que iluminar mais, ficar mais bonito. Realmente fica mais bonito. Vamos botar a luz branca mais forte. Depois de alguns anos, estava tendo problema de florestamento nas florestas ao redor, Floresta da Tijuca, etc. Porque a quantidade de luz atraía os insetos e eles morriam todos ali na luz. E tudo aquilo estava afetando a polinização das árvores e flora local. Então, eles tiveram que reverter e voltar com as luzes mais fracas, amarelas. Então, muitas vezes, as nossas ações, ou poderíamos dizer que todas as nossas ações, têm consequências. E essas consequências, normalmente, quando achamos que sabemos mais do que a natureza, a gente se estrepa. Não é assim? Então, nesse progresso, aprendemos que amamos tudo ao nosso redor e compreendemos a harmonia das leis que regem o universo. Cada um saberia a importância que cada pessoa, cada animal, cada planta, cada substância, cada célula, cada proteína, cada aminoácido, estamos descendo, cada molécula, cada átomo tem a sua função nesse conjunto como um todo. Então, será que o átomo, que faz parte dessa molécula, que faz parte desse aminoácido, que faz parte da minha pele, do meu tecido, ele não tem a sua função? Ele não está fazendo a parte dele? Tudo é criação divina. Então, cada um, por menor que se pareça, a gente se considera numa posição privilegiada, inteligente, suprema,
sobre as coisas subordinadas a nós mesmos? Mas será que o cosmo, o universo, não olha para a gente e vê um átomo, né? Talvez nós representamos menos do que um átomo no universo total, e aquilo que a gente faz é tão pequeno, mas que tem a nossa função? E a gente traz o exemplo de Francisco de Assis, porque ele reconheceu a importância de cada coisa, né? Pequenas coisas ao seu redor. Ele chamava irmão Sol, irmã Lua, irmão Ar, e ele já ia além, a irmã Vontade, a irmã Fome. Tudo tem uma função de ser. Será que se nós não sentíssemos fome, iríamos lembrar ou nos importarmos da alimentação? Será que eu não sentisse certos, né, não tivesse certos instintos e certos sentimentos? Será que o medo é importante? De onde que vem o medo? Se não do instinto de preservação. Não é o medo que me fala, opa, não vou acelerar, opa, não vou passar naquele sinal, opa, não vou andar aqui, não vou entrar no mar que está bravo. Não é o medo que faz com que a gente se preserve, é o instinto de conservação, de preservação do ser. Irmão sono, será que se a gente não sentisse sono, a gente iria descansar o corpo? Já é provado pela ciência que aqueles que dormem pouco vivem bem menos. Já é provável que o estado de saúde está diretamente relacionado também a uma porcentagem alta do descanso do corpo. Então, existe toda uma harmonia e toda uma razão de ser. E quando a gente percebe essa função e respeita tudo que está ao nosso redor, tudo isso faz parte desse amor maior. Porque a compreensão, eu saio da minha zona de conforto, da minha bolha, e eu percebo que todas as minhas decisões, a minha interação com o todo, tem consequência. Quanto mais harmonizado eu estou, quanto mais em sincronia eu estou com as vibrações ao meu redor, mais as coisas fluem. E quanto mais isso acontece, mais estou próximo do amor. Então, essas leis, elas regem o cosmo do micro ao macro. Todas essas coisas têm que existir e a falta de qualquer uma delas desequilibra o conjunto. E se a gente pensar dessa maneira, nem da segunda lei nós precisaríamos. Porque uma vez compreendendo tudo isso, não é só o meu próximo, é tudo ao nosso redor. Então a primeira já engloba a segunda, já engloba todas as outras. O não roubarás, não cometerás adultério, não cobiçarás as coisas alheias, a mulher do próximo, etc. Tudo isso, dentro dos 10 mandamentos, a gente não precisaria. Mas é preciso digerir, segurar a mãozinha e levar na direção correta, porque nós ainda estamos nesse estágio. E eu trouxe essa compilação interessante do site Momento Espírita, que traz o amor, né, e a explicação desse amor de uma forma mais, digamos assim, compreensível por nós, de uma forma até um pouquinho poética. Mas o amor é sentimento ou é estado da nossa alma? Como que a gente busca esse amor? Porque como a gente vai lendo, vai estudando, vai aprendendo, a gente está pegando a parte teórica, né? A gente está pegando a parte de... E tudo passa a ser a parte prática. Então ele está trazendo para a gente... Tudo isso é muito bom. E como a gente começa a vivenciar isso? E a gente sabe que, no geral, tudo que a gente faz, para a gente sair ou transformar uma determinada situação na nossa vida, é preciso que a gente faça diferente, não é assim? E para se tornar um hábito, uma rotina, é preciso, muitas vezes, para a gente sair da rotina anterior, é preciso que a gente insista em determinados passos, até se tornar um hábito. E aí, a partir do momento que se torna um hábito, isso cai dentro da caridade também. Fazer caridade não é uma coisa tão fácil para a maioria de nós.
e a constância na caridade, mesmo eu fazendo através do esforço próprio, que é uma dificuldade direta com relação ao meu ser, eu vou eventualmente lapidando, como vimos, água mole e pedra dura, vou lapidando e transformando aquilo, e o amor vai se desenvolvendo de forma naturalmente. Eu começo forçando, eu começo insistindo, e aquilo vai... Não é assim? A gente vai para a academia, quem já fez exercício, é aquela dificuldade no início, né? Para algumas pessoas é durante o início, durante e depois, né? E o Wilson estava falando de nós aqui, não deles, tá? É isso aí. Então, existe uma situação que é a insistência. Então, como que a gente busca esse amor? Como que a gente vivencia esse amor? Os espíritos benfeitores afirmam que o amor é o caminho seguro. O que realmente precisamos conhecer é a prática, sua vivência em nossos dias, né? É o dia a dia. A compreensão maior virá como consequência, como se precisássemos estar em seu íntimo para finalmente descobri-lo. Olha que interessante. De estar no íntimo do amor, sem perceber que está, e a coisa eclodir, acontecer. O amor é o sacrifício pelo próximo, que aos olhos do mundo é pesado, é desafiante, mas para quem ama é leve, gratificante. Amor é interessar-se pela vida do outro, é perguntar como foi seu dia, é questionar, você está bem? É estar realmente atento para ouvir a resposta. Então, tem uma frase interessante que diz: eu perguntei como a pessoa estava, e ela realmente falou, né? Porque precisa ouvir. Se você perguntou, pergunta com interesse. Agora, se perguntou, esteja preparado para ouvir. Ouvir com interesse. E é uma dificuldade muito grande em nós, seres humanos, a realmente estar nessa vibração. De não fazer o bom dia só por fazer, mas fazer o bom dia com desejo. Bom dia. Eu estou realmente que aquela pessoa tenha um bom dia, né? Amar é modificar nossa rotina para ouvir um amigo, fazer-lhe uma visita, levar notícias boas. Gente, isso é um roteiro. Não quer dizer que nós estejamos fazendo a risca e que tem problema porque nós não estamos fazendo. Mas, como tudo, é preciso se estudar primeiro, se autoconhecer para colocar em prática. Então, o estudo é importante para que a gente veja o que será que eu posso modificar e fazer na minha vida. Significa que amanhã, hoje, eu já começo a fazer e eu não vou falhar? Não. Mas quanto mais a gente estiver nesse movimento, melhor. Amar é reunir a família, sem a necessidade de uma comemoração especial. Apenas para celebrar a presença de todos, para fortalecer os laços. Amar é adiar um sonho para atender às necessidades de um filho, de um pai, de uma mãe. Eu vi um filme muito interessante, um filme espiritualista, não lembro o nome, não que data que foi, então é só o conteúdo. Mas o sonho daquele marido era comprar um barco. Ele viveu a vida, ele era bombeiro. Não sei quem teve a oportunidade de ver esse filme, mas ele era bombeiro. E ele guardava na sua poupança dinheiro, porque o sonho dele era comprar um barco. Então ele tinha foto do barco, tinha tudo. Então, quando ele finalmente teve lá o dinheiro para comprar o barco, o sogro ficou doente. O sogro precisou de tratamento. O sogro precisou de coisas em casa, como cama hospitalar e etc. Imagina um conflito íntimo, nós economizando, um desejo muito grande, ter a casa própria, ou aquele carro, ou aquela fazenda, aquele sítio, eu vou me aposentar, e aquele dinheiro você redireciona para uma outra pessoa. Mas o amor pela esposa dele e o entendimento cristão foi tão grande
que ele viu que aquilo, barco não era nada. Ele ainda gostava de barco. Mas o que é ter um barco do que ter a pessoa do seu lado feliz e ressuscitada, né? Pelo tratamento que foi dado ao seu pai. Então, amar é isso, é adiar um sonho pela felicidade de alguém, pela vida de alguém. Amar é respeitar as opiniões dos outros, mesmo que elas sejam diferentes das nossas. Como dizia a minha avó para o meu pai com argumento lá com a minha avó, e a minha avó entendia tudo, mas no final dizia, mas não. Então, amar é respeitar, aceitar que outros terão opiniões diferentes das nossas. É abraçar os familiares sempre que o coração lembrar de quanto se querem bem. Amar é chorar junto, é sorrir junto, é sempre guardar a esperança de que tudo será melhor. Amar é saber dizer sim, é saber dizer não, é saber ouvir um sim, é saber ouvir um não. Jesus já trouxe para a gente o sim, sim, o não, não. O que é certo, o que é errado, né? Quando algo não condizia, ele batia de frente, ele era piedoso, mas enfático com relação às nossas ações, aos nossos erros, né? Aqueles que amamos jamais serão um peso em nossas vidas. Pelo contrário, serão eles que nos farão mais leves. O verdadeiro amor está nos pequenos gestos de carinho, nas gentilezas inesperadas, nas renúncias. Ele aguarda apenas que as mãos fortes da vontade o alcancem e concedam-lhe a chance de respirar os ares do mundo. Olha que interessante. Então, se a gente parar a palestra até aqui e usar esse roteiro, nós estamos no caminho de amar ao próximo como a nós mesmos. Talvez não como Francisco de Assis, que conseguia ver tudo ao nosso redor como parte da criação divina, né? Aquele que era capaz de conversar com os passarinhos, os animais paravam para ouvi-lo, né? Coisa bonita que a gente vê, que teve a oportunidade de ler ou assistir o filme. Porém, nós vemos esse amor maior exemplificado daquele que já estava nas esferas celestes, foi capaz de reduzir o seu perispírito, como diz, né, no livro A Caminho da Luz, 1000 anos para poder conseguir reencarnar num corpo aqui. Aquele que se reuniu nos sóis, né, sei lá qual foi, no orbe nosso, Sol, entre outros Cristos, e eles estavam discutindo o que será o da raça humana, o que nós vamos fazer, porque tá ruim demais lá embaixo. O que a gente faz? E ele levantou a mão voluntária e falou, eu vou, deixa que eu vou, me dá um tempinho, faz uma moratória. Eu vou lá, eu vou conversar com esse pessoal, eu vou exemplificar, e vai, então tá bom, bateram palma, vai lá. Né? Porque não é fácil, e ele fez. Ou do livro Renúncia. Se der tempo, a gente fala um pouquinho dos exemplos de amor, né? Dentro da cartilha de Emmanuel, onde Alcione veio da constelação de Sírios, porque ela evoluiu e o seu amado, sua cara metade, né? Sua alma gêmea, ficou para trás ainda no planeta Terra, ela que não precisava mais reencarnar. Ela se disponibilizou de lá, falou, não, eu vou por amor a ele, mas você não precisa, você pode fazer mais até daqui. Não, ele precisa de eu estar do lado dele, eu vou. E ela sacrificou 10 anos no processo de modificação do seu perispírito para conseguir reencarnar no planeta Terra. Ela já foi 10 anos, Jesus, 1000 anos para fazer. E eu trago uma outra historinha para a gente. O que o amor é capaz, o poder do amor. São
3 personagens. Karen é a mãe, baseado em história real, segundo consta. Aconteceu em Tennessee. E o seu filho Michael, de 3 anos. E Karen engravidou. Acho que o nome era Arlene, o nome da menina. Mas era uma filha. Então, era uma menina, ela engravidou. E Michael ficou muito feliz. E durante a gestação, que correu tudo bem, Michael, ele falava com a irmã, ele cantava para a irmã, na barriguinha da mamãe ainda. Tudo correu muito bem até o dia do parto, quando houve uma complicação, horas de parto, tiveram que, parece, fazer uma cesárea, e a menina nasceu com problemas respiratórios, e ela foi direto, ela deve ter sido transferida para Knoxville, né, no Tennessee, da cidade que ela estava, para uma unidade neonatal intensiva, de tratamento intensivo. Criança não podia ir. Então, antes, quando os pais estavam programando o quartinho da neném, tudo bonitinho, em uma semana, eles foram recomendados a começar a tratar do funerário do bebê. Então, olha o choque para os pais, né? Onde você está esperando o filho, né? A filha chegar no quartinho de neném e agora já tem que estar entrando em contato com o cemitério para se preocupar com o funeral. Michael insistia em querer ver a irmã, só que ele não podia. E é pela insistência dele tão grande, a situação tão crítica, a mãe decidiu arriscar. Ela tentou disfarçar uma criança de 3 anos com jaleco médico longo para tentar passar. E claro que foram pegos, né? E a enfermeira falou, não pode, criança não pode estar aqui. E ele falou que ele não sairia sem cantar para a irmãzinha dele. A irmãzinha dele estava com o batimento cardíaco praticamente 0, muito baixo. E ele chegou e ela ameaçou, a enfermeira falou, não vamos sair. A enfermeira acabou deixando. Ele se aproximou e ele começou a cantar. Vocês conhecem essa música, né? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Então ele começou a cantar para a neném como ele cantava. E o Michael continua. A Marlene é o nome da bebê. Ela começou a reagir àquela canção. Ela começou a melhorar a respiração. O batimento cardíaco dela começou a melhorar e começou a se tornar suave. Então, a mãe, percebendo a reação da filha, insistiu, falou, Michael, continua, continua. E ele continuou. E ele continuou cantando. A menina melhorou de tal jeito que no dia seguinte ela recebeu alta. Então, é uma história assim de chegar a arrepiar. Porque o menino tinha essa missão. Ele tinha um amor descomunal por aquele espírito que estava reencarnando. E foi aquela ação dele, espontânea, de confiança da mãe, que fez com que ela reagisse e ficou tudo bem. Então, essa história ficou conhecida como o Milagre da Canção de um Irmão. Eles podem achar na internet, em vários lugares, saiu no jornal também. Então, esse é o amor. Tem uma fortaleza gigante. Ele salva, ele contagia. Então, esse amor é a forma de alcançarmos a porta estreita que Jesus tanto nos convida. Só o amor constrói. A gente não ouve essa frase? Só o amor constrói. Só o amor salva. Essa é a base de todas as coisas. Aquele que ama, faz. E aquele que faz, ama. Então somos nós a caminho de construirmos esse mundo melhor. E é tudo questão de escolha. Nós queremos mudar ou continuar do jeito que estamos?
Então, nós temos essa responsabilidade, como espíritas que somos, de reformar as nossas ações. E a gente vê que são pequenas coisas, como nós vimos anteriormente. Um bom dia, um como você está, uma atenção maior, uma visita, uma celebração, você tem data especial, né? Olhar nos olhos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de olhar nos olhos. Eu estou olhando assim, eu já estou mudando de lado. É como se eu tivesse uma vergonha de olhar nos olhos. E eu me percebo fazendo isso, eu tento corrigir, daqui a pouco eu estou olhando para baixo de novo. Então, são pequenas coisas. E quando a gente está... Porque o outro reage. E a gente aprendeu isso desde o jardim de infância. Não aprendeu que existem duas regrinhas, né? Uma muito básica, que eles chamam da Golden Rule, né? Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem, né? É uma regra básica que funciona na maior parte do tempo, né? Se eu me colocar naquela posição, o que eu faria, né? Aí tem aquela outra frase, o que Jesus faria, né? What would Jesus do, né? Essa é uma. A outra, que está no Pentateuco, né, da doutrina espírita, que fala os espíritos, mas como a gente mede uma situação, como a gente mede? O que eu devo fazer? Eu tenho que seguir para a esquerda ou para a direita, né? Eu vou em frente? Eu volto? E os espíritos falam, quando você estiver em dúvida, meça pela quantidade de pessoas que se beneficiarão da sua ação. Se mais pessoas se beneficiarão dessa sua decisão, então esse é o caminho certo. Aí eu estava até conversando, né, com a família, estava conversando com o meu filho Lucas e falando isso numa situação que a gente é colocado, tem um trilho e tem um filho seu no trilho e o outro tem uma pessoa desconhecida, um homeless, uma pessoa em situação dessa, uma pessoa que você não tem nenhuma ligação filial, nenhum conhecimento, e um outro é um ser seu, que você já tem uma conexão link, né? Se você tem que desviar o trem, para que lado você desvia? Naturalmente, a maior parte das pessoas vai decidir por aquele que tem um link maior, né? Sinto muito, é meu filho, é minha filha, eu vou mandar para o outro lado. Mas se foram 3 pessoas do outro lado? E se forem 100 pessoas? Se forem 1000 pessoas do outro lado? Qual que você mudaria a direção? Segundo a espiritualidade, ainda bem que nós não temos que tomar essa decisão desse nível, mas segundo a espiritualidade, é o benefício da maioria. Porque se nós estamos dentro do amor divino, do contexto de aproximação do amor maior, verdadeiro, tem diferença para um pai, para o Criador, ser fulano ou cicrano? Ele não diz que a chuva, o sol, cai sobre o justo e o injusto, o criminoso ou o certinho? Qual o benefício maior que nos foi ensinado com relação à parábola das ovelhas, daquela ovelha perdida? Eu tenho 99 que estão aqui comigo, eu não saio à procura para salvar, resgatar aquela uma que está perdida, porque essas já estão. Mas converter um ladrão na cruz, aquele que fala, hoje tu estará comigo, porque hoje foi o seu despertar. Então não importa o momento, não importa como, mas todos nós temos valores. Quando Pedro estava de frente para Jesus, não, eu morro por ti. Assim, Pedro, verdade, eu digo, você vai me trair antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. E aí, quando vem Joana de Cusa, dizem que é uma das reencarnações de Joana de Ângeles, quando ela estava lá, e Cusa sendo o procurador de Herodes, Antipas, ela, seguidora do Cristo, queria seguir com Jesus. E ele perguntou, Joana, engraçado que ele perguntou 3 vezes, né? Joana, tu me amas?
Amo, Senhor. Então vai para casa, vai cuidar do teu marido. Mas, Senhor, Joana, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então volta lá, vai cuidar daquele peixe que tá lá. Joana, tu me amas? Já falei, Senhor, eu amo. Então volta e me segue no teu coração, fazendo aquilo, dando atenção e cuidando desse maridão. Vai lá. Quando perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apazigua as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Até a morte. Vai lá cuidar das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Assim, acho que o mestre está ficando meio sujo, eu já falei. Amo, Senhor. Apazigua as minhas ovelhas. Faça daqueles ao teu redor aquilo que te alcança, que esse é o verdadeiro amor de Deus. Quando tu fizeres pelo menor deles, tu estarás fazendo por mim. Dê de comer a quem tem fome, dê agasalho para quem tem frio, visite quem está no cárcere. Estará fazendo a mim mesmo. Então, ele deu esses exemplos para a gente. E como nós estamos meio tagarela, e tem mais coisa para cobrir, a gente vai pular alguns. Mas eu trouxe alguns exemplos de Emmanuel. Para quem gosta de romance, quem vê esse sacrifício, essa renúncia, essas situações onde há 2000 anos conta sobre Públio Lentulus, reencarnação, né, de Emmanuel, ele conta quando ele era Cirano Romano, ali e tal, e não deu certo. Jesus falou, me segue. Dessa vez ele falou, vá, volta, cuida. Não, ele falou, vem comigo, você vem comigo. Ele falou, vou não. Vou não, que hoje tem jogo, amanhã vai ter outra partida, eu não vou. Aí, 50 anos depois, tá bom, não aprendeu, então ele volta como escravo na história. E agora já volta convertido, já volta cristão, e se sacrificando, né? E o personagem que tem é a Célia, que é dedicada no amor, né? E ela se veste como homem, passa anos como homem, raspa a cabeça, faz tudo por amor. E o mais bonito de todos, na minha opinião, que eu não tenho vergonha de dizer, eu chorei mais de 10 vezes, toda vez que eu leio esse livro eu choro, Paulo Estevão, né? Onde Estevão, para quem não teve a oportunidade, mas para relembrar quem já teve, esteve ali no leito, ali nem no leito, né? No negócio lá, onde ele foi apedrejado, estava para morrer, de frente com o seu algoz e com a sua irmã, uma situação realmente inusitada que a gente fala, só acontece em livro, e quando a gente fala com a espiritualidade, fala, filho, tu não sabe a novela que é a tua própria vida. Dá um livro igualzinho. E ele, em vez de brigar, não, ele bendice. Ele abençoa. E fala que Saulo, né? Paulo, antes de se converter como Saulo, ele abençoa, falou, Abigail, cuida dele, seja dedicada, seja uma boa esposa para ele, porque ele é bom. Imagina, ele perseguiu os cristãos, mas como Jesus viu Paulo, né, através de Saulo, falou, ele é o vaso, eu sou a videira, ele é o vaso. Olha o que Paulo foi capaz de fazer. Senão, né, dizem que não teríamos o cristianismo. Ele via lá na frente, mas isso aqui não é nada. E tá sujo aqui, mas a gente vai lavando um caminho aqui, ó. Joga um pouco de água aqui da torneira, chega ali, ele vai estar limpo. Então, ele via lá na frente. Então ele falou, abençoa, porque ele foi fiel a Moisés, às leis, até agora. Imagina quando conhecer Jesus. Tanto é que quando ele conheceu Jesus, ele caiu ajoelhado e falou, Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a ordem que eu vou seguir? Ele percebeu. Então, uma oraçãozinha ali. E no final, quando Paulo passa por todo o perrengue que ele passou, todas as dificuldades, e chegou na hora do desencarne dele, Jesus veio buscá-lo, Jesus teve encontro com ele e falou, Paulo, levanta, olha para aqui, teu irmão, sou teu irmão, olha aqui. Seja feliz, que você andou pela porta estreita, né? Você fez tudo, porque a vontade do meu pai é que verdugos e vítimas, né, mártires, estejam juntos no meu reino. E eu vou passar aqui, que nós já chegamos, mas eu vou pegar
que é o mais importante, né? Um dos bem famosos, que a gente sempre cobre, né? Que haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores. A gente fala, pô, mas quantas encarnações eu já tive? Eu não sinto, às vezes eu não sinto que eu tô evoluindo, eu não consigo ainda fazer. A gente se cobra muito, né? Eu quero ser melhor, eu não consigo, erro. Paulo dizia, as coisas boas que eu quero fazer eu não faço, mas as ruins eu faço toda hora, né? Numa de suas cartas. E é justamente como a gente se sente às vezes, assim, cara, não aprendo. Eu falo aqui, estou aqui de boa, saio aqui, chego em casa, estou gritando com alguém. Então é isso, mas a percepção, a autopercepção, você fala, ninguém vai ficar eternamente. Você pode segurar, pode dar uma atrasadinha, pode segurar o trânsito, mas o fluxo te empurra, a vida vai te empurrar, porque tem gente buzinando atrás. Você vai ter que andar para frente, filho, não tem jeito. Não tem. Você pode parar no acostamento, botar o pisca-alerta, mas uma hora vem a polícia e fala, você não pode estacionar aqui. Não é assim? Tá sempre algo te empurrando. Você pode fazer o que você quiser, sempre tem algo te empurrando para frente. E o fato de a gente saber que a gente não pode andar para trás já é uma maravilha, porque eles dizem que tua versão de hoje, se você quer saber quem você foi, não precisa, olha no espelho. Porque tudo que você achar de ruim em você, essa é uma versão mais limpa do vaso sujo de lama de trás. Então, lá para trás, você tinha essas atitudes, agora você está vendo uma limalhazinha, uma filhinha do que você foi. Então, pensa que essa versão é a melhor que você teve até hoje, está tendo. Então, você já melhorou. E aqui a gente compreende que quando a gente tem esse amor, mas um minutinho, é uma pirâmide. Quando a gente reencarna, imaginamos essa situação. Nós começamos a reencarnar, tudo de boa, vamos em família, né? Imagina 5 pessoas na mesma família, e a gente não faz coisa muito grave, a gente começa a pisar na bola, né? Assim, vai com as reencarnações, a gente vai passando situações, e agora alguns de nossos entes queridos evoluem, vão para a próxima fase, igual videogame, passei de fase. Estou no próximo nível, eu não passei, vou ter que repetir, repeteco, vou fazer de novo. O que acontece? Quando chega lá, você já gosta daquela pessoa e fala, pô, a pessoa ficou para trás, nós estamos aqui de boa, aqui no nosso lar. Ah, eu vou voltar. Vai voltar? Vou. Eu vou ajudar aquela pessoa lá, vou pedir para reencarnar com ela, porque ela ficou para trás. Eu não posso deixar, tem que estender a mão. Aí, quanto mais você pratica, lembra aquela coisa do forçar? Eu tenho que reencarnar? Ah, sério? Aí você vai de cara feia. Mas depois você começa, não, eu tenho que reencarnar. Igual a Alcione. Pô, meu amor ficou lá. Não, eu quero que ele evolua também. Então eu vou lá, eu estendo a mão. Outros estão estendendo a mão para mim e vão subindo na pirâmide, subindo na pirâmide, subindo na pirâmide. Até que esse progresso ocorre. E aqui fala, ó, todo mundo se reúne depois da morte? Não, depende da vibração. Então, se eu não evoluir, mas quando esse amor se desenvolve, porque ele é sublime, olha o que acontece. Quanto mais intercedo, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais intercedo. E vai nesse luto. Até a pirâmide virar de cabeça para baixo. Porque todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos chegar ao nível de Jesus. E os retardatários, como nós somos hoje, vão evoluir. Então vai ficando cada vez menos para trás. E todo mundo. Então a pirâmide que era assim, agora fica ao contrário. Porque são poucos os que não estão evoluídos e a maioria está evoluído para o nível de Jesus. Então, para resumir, o amor é esse ciclo. Porque nós temos essa centelha divina dentro de nós. Nós temos essa centelha. E quanto mais nós praticarmos, quanto mais nós dermos enfoque nesse melhoramento, nessa dedicação, nesse esforço próprio, a gente vai se aproximando. Porque todo mundo aqui quer chegar à felicidade almejada, não é assim? A gente quer ser feliz, não quer? A gente quer sentir esse amor com mais constância, não quer? Quantas vezes tem um momento de felicidade e aquele momento passa? Imagina esse momento não passar, se a gente tivesse em constância total desse amor, dessa euforia. É o que nós buscamos. Então, desculpa uns minutinhos a mais, mas muito obrigado pela paciência
E que nós possamos, com essas regrinhas simples, se eu ainda não consigo amar a Deus, que eu ame dentro da sua criação aqueles mais próximos de mim. O que eu posso fazer? Colocar no lugar. O que Jesus faria no meu lugar? Né? É uma boa pergunta. Então, Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado você, Rodrigo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu lembrei do que você falou, né, do cara que salvou o sogro, né? Se fosse a sogra, tá danada ela, né? Não salvava não, né, Luci? A minha eu salvo. Dona Rosa é gente boa, viu? Tudo bem, tudo bem? Primeira vez aqui com a gente? Sejam muito bem-vindos, tá? A casa é sua. Algum comentário? Luci, comentário? Quando ele deu o exemplo de amor, eu lembrei também do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra foi, né, oferecido para ir para mundos, né, felizes, né, e ele, não, eu vou ficar aqui na Terra, na atmosfera da Terra para ajudar os irmãos retardatários, nós, né? Olha que amor, né? É. E Mãe Maria também está aqui com a gente, agarrada. Sim. Tem um bocado de espíritos bons aí, né? Nos apoiando, nos ajudando. Isso é muito bom, viu? Obrigado, Rodrigo. Ótimo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a vocês. Então tá bom, vamos para a nossa segunda parte, que é o almoço, que está de primeira, né? Tem a salmão hoje. Recheado. Olha só, né? Obrigado, Recheado de salmão. amor. Recheado de amor e de coisa dentro também, né? Salmão. Alice, nossa cozinheira especial. Nossa cozinheira especial, obrigado, Alice. E todos mais que ajudaram, né? E Claudinha também. Aí, ó. Claudinha. Feijão, Claudinha, Todos estão tá? convidados aí, ó. Gabiru e Rafael também participou. Ah, Rafael? Ou Samuel? Samuel. Eu tenho medo de ficar assim. Eu vou... Tem a moda grega, viu, gente? Especialidade. Manjar. O Samuel carregou o negócio do Rafael. O Samuel junto carregar o Gabiru ajudou a Alice fazer o arroz. Alice, cutuca eles. Não deixa esquecer nenhum nome, não, senão dá briga. De chegar lá em casa, dá briga. O Gabiru. Então, aqui nós vamos ter o jantar do Dia das Mães, no sábado, dia 9 de maio, 5h30 da tarde. 6h30? Não, é 5h30 para chegar mais cedo, para ajudar, para fazer oração inicial com a gente. Tem que pedir 1 hora antes, né? Estou ajudando aqui, né? Então, já estão vendo qualquer coisa, é só ligar para a Silma, para a Regina, ou escanear o código para comprar o convite. É sempre muito bom. Já comprou o seu, André? Já, né? 2, né? Isso, tá certo. E também eu queria lembrar, falando da Silma, das preces intercessoras. Quem estiver precisando de prece, tiver alguém com necessidades, fala com a Silma. Tem um grupinho da casa que todo domingo fazem as preces. Quarta-feira também. Então, estão todos aí convidados. Se alguém estiver precisando, né, de oração, estiver passando por algum problema de saúde ou problema que a gente quase não tem aqui, né? Quase nada, né? Então, é só conversar com a Silma, que tem um grupo que já está a postos para ajudar, ok? E agora a gente vai para o nosso passe, nossa oração final, sempre pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine sempre. E não esqueçamos do almoço, que está de primeira. Eu já estou com fome já. Um pouquinho, né? Comer um pouquinho. Vamos lá, então. Quem vai fazer a nossa oração final hoje? Ana Lu faz para a gente? Faz sempre que eu não vejo a nossa querida Ana Lu aqui. Vem para cá, então, Ana Lu, que Jesus os abençoe. Queridos amigos, o
Vamos, nesse momento, serenar nossos corações, as nossas mentes, e elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao nosso Pai maior, a esse Deus de bondade, de amor, que preenche as nossas vidas, que está ao nosso redor, dentro de nós, que nunca nos desampara. Vamos elevar os nossos pensamentos, sentimentos ao nosso Mestre Jesus, este Mestre amigo que caminha ao nosso lado e que nos momentos mais difíceis nos carrega no colo com o seu amor, com a sua paz. Queremos agradecer, Pai, pela bênção da vida, pela oportunidade que nós temos de amar e de sentir o amor à nossa volta. Queremos agradecer aos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos guia, que nos inspira, que nos direciona ao caminho da felicidade. Ó querido Jesus, dai-nos força para seguir os seus passos. Dai-nos força para nos tornarmos pessoas melhores para melhor te servir. Dai-nos força para olharmos para dentro de nós, identificarmos os nossos erros e transformá-los em virtudes. Ó querido Pai, queremos agradecer a semana que se passou e a semana que se inicia hoje. Queremos agradecer aos espíritos amigos, os trabalhadores desta casa, os mentores espirituais desta casa, que abençoa e protege a todos aqueles que aqui entram, seus trabalhadores, os seus frequentadores. Obrigada, Pai, por nos ajudar a manter a porta do amor e luz aberta. Senhor, que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra, levando aos corações de todos aqueles que cruzam os nossos caminhos um pouco da paz, do amor e da bondade. Nos abençoa, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.